Pastor Rosta é um irmão, um amigo, é uma liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor em São Paulo, da Igreja Presbiteriana Unida, mas é também o presidente da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Portanto, um representante legítimo da Igreja Presbiteriana do Brasil para ministrar a palavra nesta noite. Muito obrigado. Ele nunca deixa de nos atender. Uma vez atendeu no acampamento, outra vez veio aqui só pregar e voltou. E hoje, pelo menos 2 dias ele vai ficar. Quer dizer, 2 dias não, até amanhã, né? Até amanhã, meio-dia. Deus abençoe e te use poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém, pastor amado. Amém. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim, irmãos, é motivo de grande alegria estar aqui nessa noite, pregando na abertura desse congresso de despertamento espiritual e missões. E eu quero agradecer o honroso convite e já saudar todas as autoridades presentes, sejam civis ou eclesiásticas, na saudação que faço ao pastor da igreja, reverendo Clóvis. Muito obrigado, reverendo, pelo honroso convite, pela amizade, pela confiança. Nós já caminhamos juntos há alguns anos e o reverendo Clóvis já vinha compartilhando comigo há alguns anos o sonho que ele tinha de realizar esse congresso. Pelo menos uns 4 anos já, né, pastor? Nós conversando, orando, e que bom ver a concretização do sonho e a realização de um projeto maravilhoso. E o nosso desejo é que o nome de Jesus seja exaltado sobre tudo e sobre todos neste congresso. Que nesse congresso você tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor. E que nesse congresso a sua vida seja transformada. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Mateus 14. Abra sua Bíblia e coloque-se de pé. Eu tinha trazido 2 mensagens e dizia: Deus, qual delas o Senhor quer que eu pregue? E durante todo o dia, no caminho, Deus falou muito ao meu coração nesse texto, e chegando aqui no culto, o Espírito Santo de Deus confirmou para mim: é esse texto que tem que pregar. Então eu quero convidar você a ler comigo Mateus 14, de 22 em diante. Mateus 14, de 22 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram: ah! Imagina, irmãos. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Todos leiam comigo o versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Oremos ao Senhor uma vez mais. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder.
te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Pai de amor, nessa noite nós queremos dar toda a honra e glória ao Senhor. Tu és o Deus santo, 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 Deus todo-poderoso, e toda a terra está cheia da tua glória. Te agradecemos, ó Deus, ó Pai, por esse mover de Deus aqui em João Dourado, porque ele nasceu no teu coração, e o Senhor semeou no coração do teu filho, pastor Clóvis. Obrigado pela liderança da igreja que o apoiou em tudo. Obrigado pelos distintos irmãos da região e de várias denominações da cidade que estão envolvidos e engajados nesse projeto maravilhoso. Pai, eu quero te dizer que o nosso maior objetivo aqui nessa noite é exaltar e levantar bem alto o nome de Jesus. Nós queremos que Ele apareça, nós queremos que Ele cresça. Ele é o nosso Redentor, a Ele seja dada a glória, hoje, amanhã e para sempre, ó Deus. Pai, mas nós pedimos ao Senhor que no nome de Jesus o Senhor abra os céus e desça, ó Deus, e que a presença graciosa do Senhor Jesus e o poder do Espírito Santo seja ainda mais palpável aqui. Nós oramos para que o próprio Senhor Jesus, que diz que caminha no meio da igreja, do seu candeeiro de ouro, que Ele mesmo se levante do livro e caminhe no meio da igreja nessa noite. E que, ó Deus, ao caminhar no meio da igreja, a igreja seja quebrantada, a igreja seja tocada, a igreja seja transformada, a igreja seja impactada pelo próprio Espírito do Senhor. Deus fala poderosamente ao nosso coração. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor, e deixa-nos te adorar e nos transforma enquanto ouvimos a tua palavra nessa noite. Nós não merecemos nada do Senhor, mas pela tua graça, Senhor, ó Deus, resplandece a glória de Deus na face de Cristo nessa noite. Nós oramos e clamamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, o homem mais inteligente da história dos Estados Unidos da América, considerado o maior filósofo e o maior teólogo daquela nação, foi o reverendo Jonathan Edwards, pastor congregacional reformado do século XVIII. Jonathan Edwards era um grande intelectual, o homem mais inteligente do seu tempo. Ele entrava no seu gabinete pastoral às 5 horas da manhã e estudava todos os dias do seu gabinete pastoral até às 5 horas da tarde. No final da tarde, ele saía na sua região, ele era pastor da maior igreja dos Estados Unidos na época, uma igreja do interior em Connecticut, e ele montava no seu cavalo às 5 da tarde, às vezes com a sua esposa, com quem teve 11 filhos, e eles saíam para cavalgar na floresta de Connecticut e orar e invocar a presença do Senhor. Jonathan Edwards experimentou um grande avivamento espiritual nos Estados Unidos naqueles dias. E no pastorado da igreja de Northampton, ele experimentou pelo menos 3 reavivamentos espirituais. Ele é um grande filósofo. Para que você leia os livros de Jonathan Edwards, você tem que prestar bastante atenção, porque ele é muito profundo. Mas ainda que fosse um grande intelectual, Jonathan Edwards era um homem, amados irmãos, envolvido com a obra missionária, porque depois de pastorear uma igreja durante 23 anos, ele foi ser missionário entre os índios moicanos, no interior dos Estados Unidos. Mas ainda que fosse um grande filósofo, um grande intelectual, Jonathan Edwards era um homem de oração. Jonathan Edwards era um homem que tinha comunhão com o Senhor. Ele conta que certa vez foi orar na floresta de Connecticut e começou a meditar na beleza da glória de Deus, e começou a meditar na glória de Cristo, e começou a meditar na santidade do Senhor. E ele diz que foi como se ele tivesse uma visão do Cristo glorificado, enquanto ele estava ali naquela floresta, adorando e invocando o Senhor. E ele disse que essa experiência foi tão impactante para ele, que ele chorou ininterruptamente durante 2 horas.
E depois de 2 horas, ele se levantou e parecia que ele estava perdido naquela floresta que ele conhecia como a palma da sua mão. Porque mesmo sendo um pastor experimentado e um grande teólogo, Jonathan Edwards era um homem que valorizava os momentos de encontro com Jesus. Obrigado, Santo Farol. Deus o abençoe. Bênção demais. Irmãos amados, essa conferência aqui foi projetada há muito tempo. Há grandes expectativas no que diz respeito à mesma. É esperado um resultado exponencial como fruto dessa conferência. Há um desejo de um avivamento das igrejas da região. Há um desejo de um despertamento missionário. Mas você precisa entender que antes de todas as coisas, um reavivamento espiritual é um momento de encontro com Jesus. E a minha sincera oração é que a começar desta noite, você entenda que o Senhor abriu os céus e manifestou a sua graça aqui. E o próprio Senhor Jesus está aqui para falar ao seu coração. E eu desejo sinceramente que nessa conferência você tenha um verdadeiro, íntimo e pessoal encontro com o Senhor Jesus. Nesse texto, amados irmãos, nós encontramos o Senhor indo ao encontro dos seus discípulos no meio do mar. Eles estavam muito cansados, irmãos, depois de muito trabalhar, resolveram descansar numa região distante, na região de Betsaida. Mas enquanto eles iam no barco, depois de voltarem de uma grande viagem missionária, a multidão chegou na frente deles, e quando eles desceram do barco, havia milhares de pessoas querendo ouvir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se compadeceu da multidão, pregou para ela a tarde inteira. Quando ela não tinha o que comer, ele fez um milagre maravilhoso, a multiplicação de pães e de peixes. E no final do dia, quando o sol já declinava, ele colocou os seus discípulos no barco e os fez atravessar o mar. E ele subiu ao monte para orar, a fim de estar em comunhão íntima com o seu Pai. Provavelmente 6 horas da tarde. E os discípulos, amados irmãos, ainda que muitos deles pescadores, conhecessem aquele mar da Galileia, o lago de Tiberíades, o lago de Genezaré, como a palma da sua mão, quando estão no meio do mar, começam a enfrentar uma terrível tempestade. O lago de Genezaré, lago da Galileia, o chamado de Mar da Galileia, é um grande lago, amados irmãos, que está a 200 metros abaixo do nível do mar. Então ele recebe os ventos quentes do mar Mediterrâneo, mas ele está perto das montanhas de neve geladas do Líbano, e ele recebe os ventos gelados do Líbano. Então quando aquelas correntes de vento geladas do Líbano e as correntes de vento quente do mar Mediterrâneo se encontram no mar da Galileia, ali acontecem terríveis tempestades. As tempestades eram tão terríveis, amados irmãos, que os judeus naqueles dias acreditavam na superstição de que o mar era a morada dos demônios. E ali então o Senhor Jesus subiu para orar à noite, e os discípulos de Jesus começam a lutar com a tempestade, já talvez às 7 horas, e eles chegam às 8, às 9, à meia-noite, à 1 da manhã, amados irmãos, e até 3 horas da manhã, na 4ª vigília da noite, eles estão lutando terrivelmente contra aquela tempestade. Talvez a esperança deles já acabou, eles pensam que vão morrer, e de repente o Senhor Jesus, no meio da madrugada, na 4ª vigília da noite, que começa às 3 horas da manhã, resolve ir ao encontro deles, caminhando por sobre o mar da Galileia. E quando Jesus vai ao encontro deles, coisas maravilhosas acontecem. Eu gostaria de dizer a você que você tem que se preparar, porque ainda que você esteja enfrentando ondas e terríveis tempestades na sua vida, o Senhor Jesus pode vir caminhando sobre as águas. Que Ele venha caminhando sobre as águas da tempestade nessa noite, amém, meu irmão?
e que você tenha um encontro vivo e pessoal com Jesus. O texto nos apresenta, amados irmãos, o encontro com Cristo. E hoje o Senhor Jesus está aqui. Talvez você pense que está aqui porque veio para agradar um familiar. Talvez você pense que está aqui porque você gosta demais do pastor Clóvis. Talvez você veio aqui para matar a saudade dos seus amigos. Mas ainda que você pense que veio por causa disso, não se engane. Quem agendou esse encontro com você foi o próprio Filho de Deus. E você veio aqui nessa noite para ter um encontro com Jesus. Minha oração é que o Senhor escancare hoje as janelas da sua mente, abra bem os portões do seu coração, e que você tenha um encontro vivo e pessoal com o Filho de Deus. O texto nos apresenta o encontro com Cristo. E ao olharmos para o texto, amados irmãos, inicialmente ele nos ensina que o encontro com Cristo é um encontro inusitado. O encontro com Cristo é um encontro inusitado. Repita comigo, igreja, vamos lá? O encontro com Cristo é um encontro inusitado. Mais uma vez, para você não esquecer, vamos lá? O encontro com Cristo é um encontro inusitado. Imagine, querido irmão, que você está ali no meio daquela tempestade. E você rema. A palavra de Deus diz que é a 4ª vigília da noite e o barco é açoitado pelas ondas. Então imagine uma onda gigante como um açoite. Pá! E aí, o barco é jogado para lá, para cá, e ondas gigantes se levantam no meio dele, caem sobre o barco, e os discípulos remam, e o barco não avança. A situação é desesperadora, amados irmãos. Eles pensam que vão morrer, e de repente, no meio da madrugada, eles veem um vulto caminhando sobre as águas. Eles já acreditavam que o mar era a morada dos demônios. Então, quando eles viram aquele vulto, a situação é desesperadora. Eles gritam: socorro! O fantasma! Ah! Gritaram. Jesus daqui a pouco diz: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Mas o que o texto nos ensina, primeiramente aqui, queridos irmãos e irmãs, é que o encontro com Cristo é um encontro inusitado. Muitas vezes você pensa que vai se encontrar com Jesus quando tudo na sua vida está bem, quando o saldo da sua conta bancária se multiplica aos bilhões, quando você é muito bem sucedido nos relacionamentos, quando você é o melhor profissional da sua empresa, quando tudo dá certo para você. Mas de repente, em momentos em que você está bem, você não presta atenção para o Senhor, no Senhor. Então o Senhor tem que levar você para o meio da tempestade, para fazer com que você se desiluda de si mesmo. E de repente o Senhor, quando você já acha que não tem mais forças e que não vai mais conseguir aguentar tudo aquilo que você está enfrentando, de repente, quando você menos espera, lá vem o Rei da Glória caminhando sobre as águas para se encontrar com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não entende nada. Talvez você ache que, como esses judeus, é a morada dos demônios o mar. Socorro, é um fantasma. Pensaram que era um demônio, mas não era, amados irmãos. Era o próprio Filho de Deus que veio caminhando sobre as ondas das tempestades deles, para que eles se encontrassem com o Senhor Jesus, reconhecessem a sua glória e fossem impactados pelo seu poder, pela sua soberania, pela sua grandeza, e fossem transformados pelo próprio Senhor. Talvez você está aqui nessa noite, está enfrentando uma grande tempestade, e talvez você não entenda porque está enfrentando tudo isso, mas eu gostaria de lhe dizer que quem criou a tempestade foi nosso Senhor Jesus Cristo, e quem autorizou que o seu barco entrasse no meio do mar foi o Senhor Jesus Cristo, e Ele criou o vento, criou a tempestade, e Ele tem todo o poder para acalmá-la, mas Ele te levou para a tempestade para que você reconheça a sua glória, para que você reconheça o seu poder, para que você reconheça que Ele é o soberano dos reis da terra, que Ele é o todo-poderoso Deus, que Ele é o Rei da glória, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o todo-poderoso Senhor. Não se desespere no meio da tempestade. Jesus vem caminhando sobre as águas para mostrar para você quem Ele é. Ele pode dissipar a sua tempestade, Ele pode transformar a sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Há 8 anos atrás, irmãos, eu li um livro maravilhoso que eu recomendo a você que o leia, se puder lê-lo. O nome do livro é Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, do reverendo Timothy Keller.
que está falecido já e foi pastor da Igreja Presbiteriana do Redentor em Nova York. Tim Keller escreve capítulos teológicos profundos sobre o sofrimento, mas no final de cada capítulo ele coloca o testemunho de alguém que enfrentou o sofrimento. E ele coloca a história de uma irmã, membro de uma igreja presbiteriana no interior dos Estados Unidos. Ela era esposa de um oficial, de um presbítero da igreja, e ela tinha 4 filhos, e a família dela corria muito bem. Eles iam para a igreja todos os domingos, participavam de um pequeno grupo durante a semana, e havia um casal da igreja que era muito amigo deles, e aquela mulher dizia: como eu sou feliz, eu tenho um marido maravilhoso que me ama, é bom pai para os filhos, é presbítero na igreja, é uma bênção, eu tenho um pequeno grupo do qual eu faço parte, eu tenho uma melhor amiga de uma família amiga, que coisa maravilhosa. E num dia que aquela mulher estava pensando tudo aquilo, o seu marido se aproximou dela e disse o seguinte: querida, eu já não te amo mais, eu estou abandonando você e a nossa família, e eu vou morar com a sua melhor amiga, a esposa do outro casal. O nosso relacionamento acabou. Aquela mulher disse que ela entrou num desespero profundo e numa depressão terrível. E depois de alguns meses a situação foi se complicando cada vez mais e mais, porque nos primeiros meses o seu marido ainda enviava dinheiro para a família, mas depois de 6 meses ele parou de enviar o dinheiro. E ele parou de enviar o valor da hipoteca da casa, e ela estava correndo o risco de que o banco tomasse a sua casa. Se não bastasse, o seu menino mais velho, de 16 anos, revoltado com a atitude do pai, tinha abandonado a igreja e dizia que não acreditava mais em Deus. O de 14 anos ia pelo mesmo caminho, e os de 11 e de 9 anos, os 2 pequenininhos, só choravam sentindo falta do pai e acompanhavam a mamãe em todo o seu desespero. E num dia, naquela situação terrível, aquela mulher começou a pensar o seguinte: eu sei que eu estou enfrentando uma situação extremamente terrível, mas Deus me ama muito, e Ele mandou o único filho dele para morrer na cruz para me salvar. Ele dilacerou o único filho dele numa cruz, ele o rasgou inteiro, de cima a baixo, porque Ele me ama. Ela dizia o seguinte: eu não entendo nada o que Ele está fazendo, eu estou sofrendo muito, mas eu sei que Ele me ama, e Ele deu Jesus na cruz por mim, e Ele prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Ele prometeu que Ele vai intervir na minha vida. Então, ainda que eu enfrente uma terrível tempestade, eu estou cheia de expectativa, pois eu sei quem é o meu Senhor. Ele me ama, Ele morreu por mim, Ele não me abandona, Ele me carrega no colo. Eu estou cheia de fé e de expectativa, e eu sei que grandes coisas Deus realizará em minha vida para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Ah, querida irmã, se você está enfrentando uma grande tempestade, Jesus ainda está no barco da sua vida. Ah, meu querido amigo, irmão, se você enfrenta uma situação extremamente difícil, Jesus ainda não perdeu o controle e nunca perderá. Talvez você perdeu a força e já não tem mais capacidade, mas não se desespere. No momento em que você não tiver mais perspectiva, lá longe virá o Senhor caminhando sobre as águas ao seu encontro, e você conhecerá o poder da glória de Jesus. Que Deus te dê a bênção de ter um encontro com Cristo. Se você está enfrentando momentos difíceis, não se desespere. Se Deus tinha um único filho e deu o filho dele para morrer na cruz por você, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você nessa tempestade que você está enfrentando? Não se desespere. Diga: Senhor, eu gostaria de entender o que o Senhor está realizando, e eu quero nessa tempestade ver o Senhor caminhando sobre as águas. Que você tenha um encontro vivo e pessoal com Jesus nesta noite, em nome de Jesus, amém. Mas, amados irmãos e irmãs, nesta noite o Senhor veio ao nosso encontro, e o texto nos diz que o encontro com Cristo, além de ser um encontro inusitado, ele é um encontro encorajador. Um encontro com Cristo é um encontro encorajador. Cumprimenta seu irmão que está aí do lado dessa noite, fala: boa noite, tudo bem? Fala para ele assim: olha, o encontro com Jesus é um encontro
encorajador. Fala para ele assim: coragem, José! Coragem, Maria! Jesus vai te encorajar nessa noite pela palavra dele. Em nome de Jesus, amém. Quando o Senhor Jesus, irmãos, vem caminhando sobre as águas, vocês se lembram, eles estão desesperados e dizem: socorro, é o fantasma. E Jesus então, amados irmãos, diz a eles o seguinte, aqui diz a palavra de Deus para nós, no versículo de número 27. Eu vou ler o 27 e vocês o 28. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vocês o 28. Todos o 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, quando eles estão desesperados, Jesus disse: tende bom ânimo, não temais. Jesus os encoraja. Tende bom ânimo é o mesmo que dizer: coragem. Não temais, queridos amigos e irmãos, é o mandamento que mais se repete nas Escrituras. Não temas e não temais aparece na Bíblia mais do que 365 vezes. Deus sabe da nossa fragilidade, Deus sabe da nossa limitação, Deus sabe do nosso pecado, Deus sabe que temos medo, e por isso mais do que 365 vezes, mais do que uma vez por dia, no ano inteiro, Ele diz para nós: não temais. Jesus encoraja aqueles discípulos com a sua palavra: tende bom ânimo, coragem, não temais. Mas além de encorajá-los com a sua palavra, Jesus os encoraja revelando quem Ele é. Diz o texto que Ele diz: tem de bom ânimo, sou eu. O nosso texto traduz como sou eu. Mas, amados irmãos, a expressão do texto grego é uma fiel reprodução do hebraico, porque aqui no texto é o nome do próprio Deus. Jesus diz assim: tem de bom ânimo, eu sou! Eu sou! Eu sou! Ele está dizendo quem Ele é. Quando Deus aparece para Moisés no deserto e diz a Moisés que ele tem que libertar o povo, Moisés pergunta o nome de Deus e Deus diz que o nome dele é Yahvé. Yahvé significa eu sou! Eu sou o que sou. E esse nome significa que Deus é autoexistente, ninguém o criou. Esse nome significa que Deus é eterno, Ele não tem princípio e não tem fim. Esse nome significa que Deus é imutável. Ontem Ele é, hoje Ele é, amanhã Ele é o mesmo. Esse nome é o nome com o qual Deus se revela como Salvador do seu povo e o liberta da escravidão. Então, quando Jesus diz para eles: tem de bom ânimo, eu sou! Eles entendem muito bem o que Ele está dizendo. Eles entendem que Ele está revelando que Ele é o próprio Deus. Ele é o Criador do vento. Ele é o Criador do mar. Ele é o Criador da tempestade. Ele é o Senhor de tudo quanto existe. Eles não precisam ter medo, porque quem vem ao encontro deles é o grande Yahvé, o grande eu sou, o todo-poderoso Deus. Que bênção maravilhosa, amados irmãos, é que nós tenhamos na nossa vida a presença do Deus Todo-Poderoso. A presença do grande Yahvé, a presença do Criador de todas as coisas, a presença do Rei da Glória, a presença do Deus que não foi criado, o Deus autoexistente, a presença do Deus infinito, a presença do Deus eterno, a presença do Deus imutável, a presença do Deus redentor, que nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Jesus diz para você aqui em João Dourado nessa noite: coragem, não temas, eu sou! Eu sou! Eu sou! Jesus é o Todo-Poderoso Deus. E Ele vem caminhando ao seu encontro nesta noite. Então, diante disso, amados irmãos, Pedro fica tão impactado com a revelação do Senhor Jesus. E a nossa tradução diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, Pedro disse. Mas talvez uma tradução mais literal dissesse assim: Senhor, já que és tu,
ele reconheceu que era Jesus. Manda-me ir ter contigo sobre as águas. E quando você encontra com Jesus e é encorajado por Ele, crê no poder dEle, você pode experimentar milagres, amados irmãos. Ele falou: Senhor, já que és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem! E, irmãos, eu quero chegar no céu, eu vou adorar o Senhor, vou estar com Ele, mas com algumas pessoas eu quero bater um papo, sabe, presbítero Paulo? E quando eu chegar lá, eu vou falar: Pedrão, como é que foi aquele negócio de pisar fora do barco assim e sair andando por sobre as águas? Hein? Deve ter sido algo espetacular demais. Pedro pisou fora do barco, irmão. Tudo bem, Jesus andar sobre as águas, Ele é Deus, mas Pedro é pecador que nem eu e você. Então Pedrão, olhando para Jesus, pisou, irmão, fora do barco e foi caminhando sobre as águas. Aleluia, louvado seja Deus, irmão. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós podemos caminhar sobre as águas das tempestades que estamos enfrentando em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te faça caminhar sobre as águas dessa noite, amém, meu irmão? Que Deus te faça vencer a tempestade, amém, meu irmão? Que o Senhor abra os céus e desça na sua vida. Que Ele realize grandes coisas em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Que bênção maravilhosa é ter um Deus que nos encoraja, que nos anima, que revela quem Ele é e nos chama para experimentar o impossível. Porque os impossíveis dos homens, meu amado pastor Clóvis, o senhor sabe muito bem que é possível para Deus. Irmãos, eu fui pastor na capital federal durante 10 anos. Eu tinha um presbítero que era muito meu amigo. Ele agora já é um senhor aposentado, deve ter uns 76 anos de idade. Mas quando nós construímos um templo ali para 700 pessoas, ele foi quem me ajudou na condução da obra em Brasília. E aquele irmão era um engenheiro, e ele trabalhou numa repartição pública durante 40 anos. E de repente aquela repartição pública foi privatizada. E ele foi um engenheiro, chefiou grandes equipes ali, mas começou um processo de demissão dos altos executivos quando aquela autarquia foi privatizada. E ele disse que um dia ele chegou cedo de manhã e havia um recado da sua secretária que o gerente da empresa estava chamando no gabinete. Ele disse: pastor, deu um frio na espinha. E quando ele chegou lá, depois de 40 anos servindo aquela empresa, o chefe apertou a mão dele e disse: muito obrigado, o senhor colaborou muito com essa empresa durante todos esses anos, mas nós estamos mudando a política e eu preciso lhe comunicar que o senhor está demitido. E ele disse assim para mim: pastor, foi como se um buraco se abrisse no chão. Eu fui para a minha sala sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu ia todos os dias para aquela empresa durante 40 anos e agora eu fui demitido daquele jeito. E quando eu cheguei então na minha sala, no meu gabinete, e comecei a pegar umas caixas para guardar algumas coisas, alguém bate na porta. E aí ele disse que quem bateu na porta era o pastor Pereira. O pastor Pereira era pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Brasília na época, pastor José Pereira. E ele disse o seguinte: irmão, tudo bem, irmão? A paz do Senhor Jesus. Ele disse: a paz, pastor. Ele falou assim: irmão, talvez o senhor pense que eu sou doido, mas hoje Deus me acordou às 5 horas da manhã para orar. E quando Ele me acordou às 5 horas da manhã para orar, só vinha o irmão na minha cabeça. O irmão não é nem membro da minha igreja, mas o irmão não saía na minha cabeça. Eu orei pelo irmão, estou orando pelo irmão desde as 5 horas da manhã. E depois que eu estava terminando o meu momento de oração, o Espírito Santo colocou uma palavra da Bíblia para eu vir aqui falar para você. Então eu não sei o que você está enfrentando, irmão, mas Deus mandou falar com você. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ele falou assim: pastor, foi como se tivesse ligado na tomada de 220 assim, ó. Eu animei, falei: glória a Deus. Botei minhas coisas na caixa e fui para casa cantando: tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, aleluia. Deus nos encoraja, irmãos. O Senhor não te abandonou. Paulo diz em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus já deu Jesus por você, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você nessa situação que você está enfrentando?
Coragem, irmão. Um dos hinos que eu mais gosto do nosso cenário diz: Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Diga para o seu irmão: coragem. Deus está cuidando de você. Ele deu Jesus na cruz para te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Toda glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Você gostaria de ter um encontro com Jesus, irmão? Você precisa de um encontro com Jesus? Você precisa de uma grande transformação na sua vida? Você precisa de um reavivamento espiritual? Você quer ter a sua vida transformada? Nessa noite o Senhor veio ao seu encontro. E Ele não vai deixar você do jeito que está. Se Ele tiver que usar a tempestade, Ele vai sacudir tudo na sua vida. Mas Ele vai transformar você e vai moldar você à imagem de Cristo Jesus. Então, pastor, o que mais eu posso aprender do encontro com Cristo? O encontro com Cristo é um encontro inusitado. O encontro com Cristo é um encontro encorajador. Mas, em último lugar, a palavra do Senhor nos revela nesta noite que o encontro com Cristo é um encontro salvador. O encontro com Cristo é um encontro salvador. Para você não esquecer, repita comigo, vamos lá? O encontro com Cristo é um encontro salvador. Queridos irmãos e irmãs, Pedrão é como nós. Ele vacila. Ele, enquanto estava olhando para Jesus, caminhou sobre as águas e viveu os momentos mais maravilhosos de sua vida. Mas porque ele é como nós, de repente passa uma onda gigante do lado dele, e ele olha para a onda, e de repente o vento sopra forte, do lado dele, e talvez joga para trás os seus cabelos, e ele então viu a força do vento, e a palavra diz então que ele tirou os olhos de Jesus, e reparando na força do vento, teve medo. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as circunstâncias e temos medo, amados irmãos, a consequência é que nós afundamos. Reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Todas as vezes que você tira os olhos de Jesus e você olha para as circunstâncias, você olha para os seus problemas, você olha para a tempestade, você começa a afundar. Mas graças a Deus, amados irmãos, porque quando nós somos de Jesus, o Senhor é misericordioso. Nós podemos gritar: Senhor, salva-nos. Pedro estava afundando e gritou: Senhor, salva-me. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salva-me, Senhor. O que o texto diz? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Como Deus é maravilhoso. Eu nem pedi o cântico, né? Que foi cantado antes do sermão. E o que o texto diz? Quando ele estendeu a sua mão para mim. Cante comigo, vamos lá? Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão, grite hoje, irmão: Senhor, salva-me. E o Senhor Jesus vai estender a mão para você. Jesus o levantou e disse: por que você teve medo? Jesus nos confronta na nossa incredulidade, homem de pequena fé. Mas Ele é o todo-poderoso Deus. Ele levantou Pedro, abraçou Pedro e foi caminhando sobre as águas, levando Pedro para dentro do barco. E a palavra nos diz, irmãos, que quando o Senhor Jesus entra dentro do barco, a tempestade acalma. E aí o que acontece é algo fenomenal, irmãos, porque
O último versículo vai dizer a nós que os que estavam no barco o adoraram. Provavelmente encharcados ali, eles se ajoelham diante dele, e essa é a primeira vez que todos os discípulos juntos reconhecem quem Jesus é. Todos eles juntos, irmãos, os que estavam no barco, dobraram seus joelhos e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Filho de Deus, amado irmão, significa que Jesus tem a mesma natureza de Deus. Filho de Deus significa que Ele é igual ao próprio Deus. Filho de Deus significa que Ele é o próprio Deus. Naquele dia os discípulos reconhecem que Jesus não é um mestre meramente humano, querido amigo e irmão. Ele não é um mero rabi que está tocando os corações. Ele não é um mero profeta que cura as pessoas de suas enfermidades. Ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus. Eles reconhecem, verdadeiramente és o Filho de Deus. Que encontro salvador maravilhoso, irmão. Se você está aqui nesta noite, eu gostaria de dizer que Deus é santo, santo, santo. E se Ele for tratar você como seus pecados merecem, e a mim também, Ele tem que nos jogar no inferno da sua ira. E Ele tem que nos penalizar eternamente. Mas porque Ele é um Deus de amor, Ele mandou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário e pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E se você se arrepender dos seus pecados desta noite e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer nele como o único mediador entre Deus e os homens, crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e crendo nele, você então o recebe em seu coração, dizendo: Jesus, me perdoa de todos os meus pecados. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor, eu o recebo como meu único Senhor e Salvador. Se você fizer isso nessa noite, irmão, no tribunal do seu coração, o grande juiz, o Deus Todo-Poderoso, vai bater o martelo e dizer: eu te declaro inocente, eu te declaro justo, e todos os seus pecados vão ser perdoados, amado amigo e irmão. Você será adotado como filho de Deus. Você receberá a vida eterna. Você terá paz com Deus. E a sua vida será totalmente transformada. Irmãos, Deus, apesar de eu não ser nada, tem me dado a bênção de pastorear a igreja dele e pregar a palavra dele em distintos lugares do nosso país e fora dele. No ano de 2013, eu fui pregar pela segunda vez nos Estados Unidos da América. Eu tinha pregado numa conferência em Brasília com um pastor batista reformado, e Deus usou uma pregação daquele congresso, e o pastor ficou impactado e me convidou para pregar na igreja dele nos Estados Unidos. Então nós fomos no mês de março de 2013, só que eu disse para ele o seguinte, eu falei: pastor, o meu inglês dá para me virar, dá para eu comer, dá para ter conversa com o americano, pedindo ao americano para falar devagar. Eu já tinha ido aos Estados Unidos pregar uma vez, eu falei: eu me viro. Mas eu falei: pastor, para pregar não dá não, porque a igreja dele não era igreja de brasileiros, era igreja só de americanos. Eu falei: se o senhor quiser me levar, o senhor tem que me pagar a ida de um tradutor, de um intérprete para mim. Ele falou: eu quero que você pregue esse sermão na minha igreja e eu vou pagar a ida do tradutor. Então, irmãos, eu levei um presbítero nosso que falava como se fosse um britânico. E nós fomos ali, foi uma bênção, e viajamos, e no caminho falamos do Senhor Jesus no trem para algumas pessoas. E eu fui falar numa conferência ali de 15 dias. Eu passei 15 dias pregando na igreja dele. E quando eu cheguei ali no primeiro dia, aconteceu algo inusitado, amados irmãos, e tremendamente encorajador. Porque americano está acostumado a vir no Brasil e você traduzir para ele. Mas quando você vai pregar para ele nos Estados Unidos, você tem que pregar na língua dele. Ele não tem paciência de ficar ouvindo alguém traduzindo para ele. Então, se ele não tem um ponto traduzindo, geralmente você tem que pregar na igreja dele. Mas o pastor naquela cidade de Flint, no Michigan, ainda é interior, foi muito inteligente e colocou no rádio que ele ia trazer um conferencista do Brasil que ia pregar com intérprete e com tradutor. E aí algumas pessoas ficaram curiosas para saber como é que é isso, alguém pregando com um tradutor. E no dia que eu cheguei ali, numa quarta-feira à noite, a igreja, irmãos, talvez era da ponta da porta de vidro aqui até o final, a igreja estava cheia na quarta-feira. E de repente, irmãos, nós pregamos e Deus me deu a bênção de pregar esse texto aqui, falando tudo que eu falei para vocês, de quem Jesus é, e conclamando as pessoas a entregarem sua vida a Jesus e a crerem no Senhor.
E quando eu terminei de pregar, amados irmãos, se aproximou de mim, e aí o tradutor já estava longe, uma senhora americana, magrinha, de 60 anos de idade. E ela me disse o seguinte, falou: pastor, eu fui criada numa igreja evangélica, meu pai era um oficial, um diácono, ele era uma bênção dentro da igreja, mas uma tragédia dentro de casa. E ele abusava de nós. E quando eu fiz 20 anos e tive a oportunidade, eu saí da igreja. E eu estou há 40 anos fora da igreja. E ela dizia, eu estava ouvindo rádio, porque depois da crise, amados irmãos, da Bolsa dos Estados Unidos, as montadoras de Michigan quebraram. E algumas pessoas perderam a sua casa, aquela mulher perdeu seu emprego, sua casa, estava morando dentro do seu carro. E ela, obviamente, ia nos banheiros das igrejas, tomava banho, fazia ceia e comia, mas dormia dentro do carro. E ela disse que ligou na rádio e ouviu que viria um pregador do Brasil com um intérprete, e ela ficou curiosa para saber como era aquilo, pastor Cláudio. Ela disse, faz 40 anos que eu não vou à igreja, mas eu vou lá, deve ser engraçado isso. E de repente, irmãos, ela foi. E enquanto eu pregava, aquela mulher chorava copiosamente, e ela disse, pastor, eu vim aqui por curiosidade. Eu gostaria de lhe dizer, pastor, que hoje eu tive um encontro vivo e pessoal com Cristo Jesus. Hoje o Senhor Jesus me salvou. Eu fui salvo por Ele, eu entreguei minha vida a Jesus nessa noite. E eu quero dizer para o senhor, pastor, que o senhor pode arrumar suas malas e voltar para o Brasil, porque Deus mandou o senhor aqui só para pregar para mim. E aquela irmã não perdeu nenhum dos 15 dias da conferência. E quando nós voltamos de lá, ela continuou firme naquela igreja batista, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quando Deus quer salvar, irmão, Deus usa um pregador que nem sabe pregar na língua, para a glória dele, para mostrar que o poder é dele, e para mostrar que quem salva o pecador é ele. Que privilégio maravilhoso. Hoje nós saímos de casa pouco antes de 6 da manhã. Viajamos o dia inteiro com o nosso querido irmão Gilvan, que está aqui. E Deus não nos trouxe aqui por acaso. Foi para falar do Senhor para você. Foi para que você tivesse um encontro vivo e pessoal com Jesus. Se você está afundando nessa noite, no mar da vida, no mar do pecado, no mar da desilusão, no mar da angústia, grite, Senhor, salva-me! E o Senhor Jesus estenderá as mãos para você. Sabe por quê, meu querido amigo e irmão? Porque Ele foi crucificado na tempestade da ira de Deus, na cruz do Calvário, para que você não afundasse no mar eterno da ira de Deus. O mar da ira de Deus bateu sobre Jesus na cruz, e quando Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele pagava o preço dos nossos pecados, e quando Ele gritou, está pago, está consumado, deu um brado, rasgou-se o véu do santuário, e Ele entregou a vida, para que você não fosse lançado no inferno, para que você tivesse um lugar garantido nos céus, para que você fosse perdoado de todos os seus horríveis, feios e tristes pecados. Nessa noite o Senhor te chama ao arrependimento. Nessa noite o Senhor diz a você, clama a mim e eu vou te responder. Que nessa noite o Senhor te visite com salvação, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém! Você gostaria, irmão, de ter um encontro com Jesus? Ainda que você não espere um encontro inusitado, você precisa de um encontro encorajador. O Senhor diz a você, não temas, sou eu, coragem. Ele pode fazer você andar por sobre as águas, mas sobre todas as coisas Ele te levou para a tempestade, para mostrar que sem Ele você afunda, para mostrar que Ele te salva. E se você clamar, Ele estenderá a mão sobre você, e você, quando vê-lo acalmar a tempestade, dirá como os discípulos, uau,
verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Que nessa noite você experimente o encontro com Jesus. Que nessa noite comece um reavivamento espiritual na sua vida. E o reavivamento espiritual se dá quando nós temos um encontro com Jesus. Que nessa noite você tenha um encontro com Cristo. Que Deus transforme poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu convido toda a igreja a ficar de pé. Se você ouviu essa mensagem nessa noite e diz: pastor, eu preciso de um reavivamento, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu preciso de uma transformação, eu preciso de um novo momento na sua vida. Vem aqui à frente rapidamente em nome de Jesus.